voltando a falar da polissemia, então são palavras que são escritas da mesma forma, mas que aquela escrita apresenta muitos significados. Olha o exemplo que a apostila colocou aí para vocês. Um exemplo ótimo. A palavra linha. Escrevemos linha, mas, gente, olha a quantidade de significados diferentes que essa palavra pode assumir. Veja só, olha, na página 69, o exemplo com a palavra linha. Siga esta linha de pensamento. Você entende o que é, não é? Então, a pessoa está te explicando alguma coisa, você vai tentando seguir o raciocínio dela. É isso que quer dizer essa palavra linha. O carro parou na linha do trem. A escrita é a mesma, mas o significado já mudou, né? É a mesma linha da linha do pensamento? Não, já é outra linha. No terceiro exemplo, todas as palavras têm de caber nesta linha que você usa aí no colégio, no caderno, né? É a mesma linha do trem e a mesma linha do pensamento? Não. A linha que liga dois pontos é um segmento de reta, a linha que a Aline ensina vocês. É a mesma linha do caderno, é a mesma linha do trem, é a mesma linha do raciocínio? Não, mas a escrita é a mesma, né? A linha não entrava no buraco da agulha, já é outra linha do tecido. Este é um exemplo de polissemia. Muitos significados para uma mesma palavra, tá? Isso pode gerar uma confusão, né? Você ler ali linha, a linha que liga dois pontos é o segmento de reta, tá lá um texto dizendo isso e você tá entendendo essa linha aqui, ó. Isso pode acontecer com um falante que não tenha muito domínio, não tenha muita bagagem. Vocês vão ler ali atrás, né? Não tenha muito conhecimento, então não estudou ainda geometria. A linha que liga dois pontos no segmento de reta, eu não estudei, não tenho nem noção do que seja isso. Eu só conheço a linha que faz o tecido, só essa, né? Então, vai haver uma confusão aí porque não existe o conhecimento de mundo, né? A gente pode chamar assim, conhecimento de mundo é diferente, tá bem? Então, polissemia. Pode destacar aí, ó, uma mesma palavra muitas vezes pode ter mais de um sentido nos vários contextos em que ela aparece. Isso é chamado de polissemia. Poli, muito, semia, significado, vários significados. Tem outra tirinha, um anúncio publicitário aí. Entre para a corrente sanguínea. Corrente sanguínea é o fluxo de sangue, nós sabemos isso, né? É esse sentido, a corrente sanguínea. Depois abaixo está dizendo assim, ó, uma corrente fica mais forte quando tem elos como você. Aí vamos lá, a corrente sanguínea fica mais forte quando tem elos como você? Já não é isso, já tá querendo dizer isso aqui, né, ó. Uma corrente fica mais forte quando tem elos como você. É um caso de polissemia, tá? O caso de linha foi um caso com muitos significados, né? Você não vai encontrar tantas palavras assim com tantos significados. Encontrou 2, já é uma palavra polissêmica, tá? Então você vai ler essa página 69, a página 70 tem uma parada obrigatória, vocês vão fazer, tá bem? Depois nós vamos ver na 71, moleza, brinde para vocês. Só que o nome tá diferente. Sinonímia e antonímia. Né? Lembra lá no terceiro ano, quarto ano? Sinônimos e antônimos. Sinônimos, palavras que têm sentido escrita, né? Ali o significado semelhante, né? Encontro um sinônimo para uma palavra, né? E antônimos são palavras contrárias. Sinônimos semelhantes, significados semelhantes, e antônimos, palavras contrárias, né? Então, alto e baixo, gordo e magro, branco e preto, claro e escuro, né? Bom e mal, são antônimos. Sinônimos. Não tá aqui, amor, tá lá na sala. Ela assustou, não sabia que eu tava gravando aula.
Sinônimos são palavras semelhantes. Então, o jogador de futebol e o atleta, por exemplo, são sinônimos, né? A blusa e sei lá, a roupa, né? São semelhantes, assim. Então, o sapato e o calçado são semelhantes, são sinônimos, tá bem? Estão aí na página 71, então, para vocês. Na página 72, nós temos aí a paronímia. Tudo isso nós estamos falando para interpretar um texto, né? Então, eu sei ainda que está falando daquele assunto porque foi usado um sinônimo. Então, ainda está falando daquilo. Vamos ver um exemplo que traz aí de sinonímia. Olha, expus o trabalho e apresentei o trabalho, o apartamento e a moradia. Então, comprei um apartamento o mês passado. Esta moradia me trará muitas alegrias. Eu sei que ainda está falando do apartamento, porque eu conheço o significado também da palavra moradia e eu sei que elas são sinônimas, né? Então eu consigo identificar, interpretar a linha de raciocínio daquele autor, daquele escritor, tá? As paronímias, lembra sempre aí desse início de parecidas, tá? São palavras parecidas na escrita, na fala, mas que trazem significados diferentes, tá? Paronímia, parecidas. Então, se você quiser puxar uma flecha e escrever aí, são palavras parecidas, são semelhantes, tá? Na fala, na escrita, mas que o significado é diferente. E aí a gente vai ver muita confusão por conta das paronímias, tá? Vamos ver ali, ó, os mandados. Veja o exemplo que tem aí. Os mandados que ele cumpriu naquela tarde eram todos de Maria da Penha. O mandado do policial, o mandado de prisão, tem o mandado de prisão, tem o mandado de busca e apreensão neste estabelecimento, mandado, veja só. E aí o mandato do vereador é no máximo de 8 anos, olha lá, o mandato do senador é o maior de todos, dura 8 anos, tá? Então, são semelhantes, mandado e mandato. Vai falar para mim que não é fácil fazer essa confusão. Eu tenho mandato de busca e apreensão. Mandato de busca? Não, mandato é do político, né? O policial usa o mandado, tá? Então, essa confusão é super comum de acontecer. E em tiras você vai ver muito, porque são muito semelhantes, muito próximas, né? Veja lá, que pasta vultosa você carrega? Por que essa bochecha está vultuosa? São muito semelhantes, mas os significados são diferentes. Olha lá, vultosa, volumosa e vultuosa, inchada, né? O sentido não cabe. Por que você carrega uma pasta inchada, né? Ou você tem por que essa bochecha está tão volumosa? Fica mal, né? Pega mal, né? A minha bochecha tá meio volumosa, mas pega mal, né? Então, o sentido, ó, eminente e iminente, são palavras muito próximas na fala, né? Se você não prestar atenção, vai achar que as duas são iguais, mas tem diferença, né? Elas são diferentes, não são semelhantes. Vou fazer outro vídeo.